Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo vamos tratar a análise de frequência de dados de precipitação, né? É uma atividade complementar, né, à análise mensal que a gente fez, né, do comportamento dos totais mensais, né, ao longo do ano. Então pessoal, para essa análise nós vamos utilizar os mesmos dados, né, das estações do Rio de Janeiro, né, de várias localidades do Rio de Janeiro, e eu tenho aqui os meses do ano e o total anual, tá? Para ficar bacana aqui o esquema, nós vamos trabalhar com os dados de janeiro, né, e de junho, né, representando aí o verão, né, e o inverno, tá bem? Só para a gente ver um pouquinho da diferença, né, entre o verão e o inverno, né, em termos de distribuição de frequência das chuvas, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar essa formulazinha aqui, que é uma das fórmulas que a gente tem de calcular a frequência, né, em que determinada precipitação, né, foi observada, né? Então essa frequência, a fórmula é a seguinte: esse I aqui representa a posição, né, da precipitação em questão, esse N maiúsculo que representa o total, né, de dados observados, né, e esse mais um aqui vai fazer, né, a análise, vai servir para calcular, né, a frequência, né. Então eu vou fazer isso aqui primeiro para janeiro, né. A primeira coisa que eu vou fazer aqui no Excel é classificar, né, do menor para o maior, né. Então eu vou colocar aqui, ó, continuar com a seleção atual, né, e aqui, né, esses locais aqui, né, eles já não estão na mesma ordem, então eu vou até excluir aqui para ficar mais fácil. E vou fazer a mesma coisa para julho, vou classificar do menor para o maior somente o mês de julho. Então os dois meses aqui, né, eles estão classificados, né, do maior para o menor. Então eu vou inserir algumas células aqui, ó, algumas colunas, vou colocar aqui a posição, né, tanto para o mês de janeiro, e aqui a frequência observada, né, de cada uma dessas precipitações. A posição nada mais é do que a contagem, né, desses valores, né, de 1 até o N, né. Repare aqui que a gente tem dados de várias estações, 75 estações, né, e a frequência vai ser igual a posição I que essa precipitação ocupa, dividido por N, né, que vou colocar aqui a formulazinha, conte os valores, né, desde do B2, né, da célula B2 até a célula A2 aqui no caso, né, até a célula A76, né, que são 75 valores. Então tenho aqui, né, a frequência, faltou mais um aqui, ó. Então aqui eu tenho a frequência, né, observada para essa precipitação aqui, ó. Vou até abrir uma coluna aqui extra, né? E aqui eu vou fazer a mesma coisa. A posição dividido por, vou colocar a fórmula, conte os valores, até lá embaixo, vou travar a célula aqui, para que ele conte os valores sempre dessa sequência, mais um. Aqui eu acho que eu não travei os valores, vou travar os valores, né? F4, eu travo os valores, né, para que ele conte sempre aquele mesmo intervalo, né? Então eu vou colocar mais uma coluna aqui também, para eu calcular o período de retorno, né, que eu vou chamar aqui de TR, tá? Tanto para julho, na verdade, quanto para janeiro, né? E o período de retorno vai ser igual, né, a 1 sobre a frequência, né? Então 1 dividido pela frequência. Pessoal, toda vez que eu trabalho com os dados na ordem crescente, né, eu estou tratando de não excedência, né? Então essa frequência aqui, né, ela trata, né, da frequência, né, de não excedência. Então olha só, quanto menor a precipitação, né, isso aqui vai indicar, né, a probabilidade de não ocorrer, né, uma precipitação
que exceda esse valor aqui, né? Como esse aqui é o menor valor da série, reparem que é um valor bem pequenininho, né? Uma frequência bem pequenininha, né? Então, você espera que você tenha, né, um valor que supere, né, essa precipitação de 86 milímetros aqui, né, ao longo do tempo, né, a cada 76 anos, né? Então, essa aqui é a chance de não excedência, né? No caso do período de retorno, né, a gente espera, né, que uma precipitação menor do que essa aqui no mês de janeiro ocorra a cada 76 anos. Né? Então, para você ver que quando você faz análise de frequência, você está trabalhando com probabilidade de ocorrência de precipitações, né, tanto nos limites inferiores, né, como nos superiores. Né? Então, vamos subir aqui, ó, na tabela, uma precipitação média, por exemplo, de 444 milímetros no Rio de Janeiro, né? A probabilidade de não excedência, né, é de 0,99, né? Ou seja, é muito grande a probabilidade da gente não exceder essa precipitação aqui, que é o valor máximo, né? Então você espera que a cada 1,01 anos, né, você tenha uma precipitação de magnitude igual ou menor a de 444 milímetros, né? Em julho funciona da mesma forma, só que a magnitude da precipitação é menor, né? Então a gente tem aqui, né, as probabilidades, né, e o período de retorno, né? Para a precipitação de 153, uma precipitação menor do que ela é quase certa, né, de acontecer em todos os meses, né? Então esse aqui é o primeiro passo, essa aqui seria a frequência observada aqui para as estações, né? Então, para ficar bonitinho, né, vou copiar aqui a formatação das células, né? Então isso aqui é a primeira análise aqui, tá? Se eu mudo aqui, por exemplo, a ordem, né, vou colocar do maior para o menor e vou só continuar com a seleção atual, olha o que acontece, ó. Aí eu já estou trabalhando com a chance de excedência, né? Eu estou trabalhando do maior para o menor, ó. Vou fazer a mesma coisa para julho, do maior para o menor. Então, eu estou trabalhando com a probabilidade de excedência. Então, qual que é a probabilidade, né, de eu ter um mês de janeiro com uma chuva maior do que 444,04 milímetros, que é o maior valor, né? A chance, né, a frequência dessa chuva é muito pequena, né? Então, a gente espera que uma vez a cada 76 anos, uma precipitação de 444,04 milímetros ou uma precipitação de magnitude maior do que essa aconteça, né? Então, a cada 76 anos. Para julho, né, a situação é bem similar, né? Então, estou trabalhando aqui do maior para o menor, né? Estou contando aqui as séries, né? Só que aqui a posição, né, eu inverti a posição aqui, é de 1 até 75, né? De 1 até 75, então você espera que a cada 76 anos, em julho, ocorra uma precipitação de magnitude igual ou maior do que 53,2, né? Então a frequência de uma chuva maior que essa aqui em julho é muito pequenininha, né? De 0,01, né? Se a gente vier aqui para baixo, né, as chuvas mais menores, né, em termos de magnitude, né, de 86, por exemplo, aqui no mês de janeiro, né, ela vai ocorrer quase todos os anos, né? Se espera que a cada 1,01 anos, né, ocorra uma precipitação maior ou igual a 86,28 em janeiro, e em junho, né, ocorra uma precipitação de 11,49 milímetros, né? Então é o maior valor. Então essa aqui é o primeiro passo da análise de frequência. Uma das formas, né, da gente representar, né, a distribuição, né, das precipitações, né, é através da análise de histogramas, né? Então a gente pega essas precipitações aqui, ó, e a gente divide né, elas em classes de precipitação, né, e a gente vê, né, o número de observações, né, nesse intervalo de classe. Então é isso que a gente vai fazer agora de maneira bem rápida aqui no Excel. Então aqui, ó, eu estou colocando algumas fórmulas, né, para a gente construir, né, o nosso histograma, né? O histograma, né, ele vai estabelecer classes, né, e a gente precisa de alguns critérios, né, para estabelecer essas classes, né? Então a gente vai fazer todos esses cálculos aqui para janeiro, né, e depois para julho, né?
Então vamos começar aqui pela amplitude, pelo número de classes, né? O número de classes representado por NC. Então vou colocar aqui letra A, número de classes NC vai ser igual. Aqui eu vou colocar igual a raiz, né? Seguindo a fórmula aqui do NC. A raiz é a raiz de um número e esse número é o número de observações. Então eu vou pedir para o Excel contar os valores, né? Desde da primeira observação aqui, né, em janeiro até a última. Fecho parênteses e dou o Enter. Então tem aqui o número de classes, né? Eu arredondo aqui para 9, né? Então seriam 9 classes, tá? Eu posso calcular a amplitude dos dados, né? Como meus dados estão ordenados, né? Fica bem fácil, né? Mas a amplitude, vou colocar aqui como B, a amplitude A, né? Vai ser igual, eu posso colocar aqui igual valor máximo, que é uma função do Excel que vai detectar o valor máximo, né? Em janeiro, menos o valor mínimo. E seleciono, né, o mesmo conjunto de dados aqui. Fecho parênteses, né? Então estou pegando o valor máximo dessa série aqui, menos o valor mínimo, para calcular a amplitude, tá? Próximo passo seria calcular a amplitude de classe, né? Vou colocar aqui como passo C. Amplitude de classe, né? AC igual. Então a amplitude de classe, né, tem essa formulazinha aqui, né? O A, que é a amplitude total, mais 0,1, que esse 0,1 seria mais relacionado à precisão das observações, né? As casas decimais que você vai usar. Eu vou estabelecer 0,1 aqui, tá? Então seria igual, abro parênteses, abro outro parênteses, a amplitude mais 0,1, tá? Lembrando que o meu Excel aqui, né, o decimal dele é ponto, tá? Talvez o de vocês possa ser vírgula, dividido pelo número de classes, abro parênteses aqui, número de classes menos 1, né? Porque o intervalo de classe, né, vai ser o número de classes menos 1. Então, a amplitude de classe para janeiro vai ser de 46,71 milímetros, tá? Então, consigo agora calcular o limite inferior, vou colocar aqui LI1, né, até o LI9, né, que eu tenho 9 classes, né? E eu consigo calcular também o limite máximo 1 até o limite máximo 9, tá? Então isso aqui a gente vai calcular e aqui dentro, né, para cada classe aqui a gente vai estabelecer, né, os valores observados, o número de valores observados entre essas classes, tá? Então para eu estabelecer, né, o limite inferior 1 aqui nessa classe, né, eu posso utilizar a função conte-se, né? Então eu coloco aqui, ó, conte-se. Na verdade eu posso usar essa formulazinha aqui, ó, acho que é mais fácil, né? Eu venho aqui, coloco o valor mínimo observado, seleciono aqui, né, o mês de janeiro todo, né, a série toda, o valor mínimo observado, que é o de 86, menos a amplitude de classe, né, que eu calculei aqui em cima, né, seleciono a célula N6 dividido por 2. Então aqui eu tenho o meu limite inferior da classe 1, né? O limite máximo da classe 1 vai ser igual o limite inferior, seleciono a célula do limite inferior, mais a amplitude da classe. Então seria isso daqui. Beleza? Já o limite inferior da classe 2 vai ser sempre, né, o limite máximo da classe anterior, né, no caso da classe 2 vai ser da classe 1, né, mais 0,01, por exemplo, né, que eu não vou contar o valor 0,64, vou contar o 0,65 a partir daqui, tá? Então, eu posso usar esse critério aqui para todas essas classes aqui, né, até a classe 9.
E o meu limite superior sempre vai ser igual ao limite inferior da própria classe mais a amplitude de classe. Então eu vou travar a amplitude de classe aqui no F4. Então, ó, repare que mudou aqui, né, os limites inferiores e aqui o limite superior, né? Então agora, pessoal, eu consigo calcular, né, a frequência, tá? Então eu vou chegar um pouquinho para cá, ó. E aqui eu tenho os limites inferiores, né, e aqui os limites superiores, né? Então a frequência observada vai ser igual, né? Eu vou pedir para o Excel contar se os valores, tá? Eu quero que ele conte os valores do mês de janeiro, né? Desde que, coloco aqui o ponto e vírgula, desde que, vou subir aqui em cima, esses valores sejam menores do que o limite máximo, né? Que é o LM1 aqui, ó, que é de 109,64. Então ele está contando os valores, né, do mês de janeiro inteiro, desde que esses valores sejam inferior, né, a 109,64 milímetros, né? Então, ó, eu tenho 3 observações inferiores a 109,64. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Tá do maior para o menor, né? Então, olha só, 1, 2, 3. 3 observações, né? Foi o que o Excel contou aqui, ó. 109, né, o limite superior. Ele contou o 86, né, o 95 e o 105. Então, eu posso usar essa formulazinha aqui, ó, né, para o limite superior da classe 2 também, né? Então, vou até copiar aqui, ó, vou pegar esse conte-se, vou travar aqui o conte-se aqui, tá? Só que, em vez de usar, né, o 109,64, eu posso usar o 156, eu vou usar, na verdade, o 156.36, né? Beleza, só que eu tenho também que subtrair, né, as observações dessa classe aqui, ó, porque eu quero que ele capte, né, as observações até 156,36, né, que foi o que eu fiz até agora, menos as observações até 109, né, que é da classe anterior. Então eu posso fazer isso aqui de uma forma bem rápida, né? Aqui vai funcionar da mesma forma. Eu venho aqui, posso arrastar aqui, ó. Só que em vez de usar o 156,36, eu vou usar o 203,09 menos, né, o 6 que eu observei na classe 2 menos o 3 que foram os valores, o número de observações que eu tive na classe 1, né? Então eu posso fazer isso aqui para todas as classes, tá? Vou arrastar aqui, ó, e só vou agora, né, corrigir o limite superior, né, de acordo com a classe 149,82. Existe uma forma mais sofisticada para fazer isso daqui, tá? Mas eu estou mostrando de uma maneira bem simples aqui, ó. Menos o valor observado na classe 3, na classe 2 e na classe 1. Opa. Menos 3 também. Aqui é 200, tá? 249. Lembrando que você está contando os dados observados, então esses valores negativos aqui, eles não podem existir, né? Então aqui, o novo limite é de 296,54, né? Menos o que? Né? O que você observou na classe 4, na classe 3, na classe 2, na classe 1, né? Você tem que subtrair o que você observou nas classes antecedentes, né? Então aqui o limite superior ficou 343,27, né? Menos o que você observou, né, na classe 5, né, que é o Q11, na classe 4, que é o Q10, menos na classe 3, que é o Q9, menos na classe 2, que é o Q8, menos na classe 1, que é o Q7. Beleza. Então eu faço isso para todas as minhas classes. 390 aqui, né, menos Q12, Q11, Q10, Q9,
Q8 e Q7, né, que estou subtraindo as outras classes. Então vamos lá, rapidinho. 83, né, menos as classes anteriores, todas elas, tá? Menos as classes anteriores. Finalmente, né, o último limite superior, que é de 483,75, 45,45, né? Isso aqui menos, né, o que a gente observou nas classes anteriores. Então, repare o seguinte, pessoal, todos esses valores, né, observados devem ser contemplados nessa classe. Então, o menor valor aqui de classe, ó, 62,92 e o maior valor 483. Se a gente vier aqui para o mês de janeiro, ó, o maior valor 444. Então, ele fica, né, entre os limites superiores, né, da última classe. E o valor de 62 engloba o menor valor aqui também, ó. Então, por isso que eu utilizo essas fórmulas aqui como referência, né, para não ter problema de não contemplar os valores, né? Então, se eu somar, vou usar uma fórmula aqui, ó, igual soma, esses valores aqui tem que dar o número de observações, né? 75, né, que foi o que a gente viu, que a gente já observou aqui, né? Se eu colocar aqui o N, né, conte valores, e vier aqui para janeiro e contar os valores, né, eu vou ter aqui, ó, 75 observações. Então, isso aqui tem que bater, tá? Então, assim, pessoal, eu calculo a frequência observada, quantos valores observados eu tenho, né, entre essas classes aqui, ó, tá? Então, eu posso também fazer um gráficozinho. Eu vou acrescentar aqui uma classes, por exemplo, C1, né, a classe 1 até a classe 9, e posso fazer um gráfico de uma frequência observada, né? Vamos fazer aqui em forma de histograma, né, de barras. Então aqui, né, eu tenho as classes observadas, né, frequência observada em cada classe. Então repare o seguinte, né, ele está bem próximo, né, ao que a gente chama de distribuição normal, né? Então nas classes, né, do centro aqui, né, a gente tem um maior número de observações, né, e isso vai se reduzindo, né, embora aqui para as classes maiores, né, a frequência observada é menor, né, do que para as classes menores, né, para as classes maiores é menor do que para as classes menores, né, e as classes do meio aqui tem as maiores frequências observadas, né. Então esse aqui é o comportamento da precipitação mensal em janeiro, né, para o estado do Rio de Janeiro todo, considerando todo o estado, tá bem? Então eu vou deixar esse gráficozinho bem pequenininho aqui do lado, né, para depois a gente trabalhar nele. Então está aqui para janeiro, né, análise de frequência. Uma outra forma, né, da gente averiguar a frequência, né, através da frequência relativa, né? A frequência relativa ela leva em consideração o quê? A frequência observada em relação ao total observado, né, em relação a todas as observações. Então, eu vou travar o 75 aqui, né, porque a frequência relativa nada mais é do que isso aqui. Então, a somatória tem que ser igual a 1, né, porque eu estou fazendo uma relação, né, uma divisão em relação ao total, né. Então, aqui eu coloco a frequência relativa. Se eu fizer um gráfico, né, das classes em função da frequência relativa, o gráfico vai ser igual, né, ao da frequência observada. O que vai mudar vai ser, né, a magnitude dos valores no eixo X, né? Aqui no eixo X a gente vai ficar até 0,35, né, como vocês podem observar aqui, ó. E aqui, ó, para a frequência observada, eu tenho a classe de precipitação mesmo, né? Então, o número de observações mesmo, né? O número de observações aqui, e aqui a frequência observada, que é o número de observações dividido pelo total, né? Então, a diferença aí basicamente, né, é a relação entre o total da frequência relativa.
Então, pessoal, eu vou colocar aqui, né, o gráfico que foi feito para janeiro, tanto a frequência observada como a frequência relativa, né? Vou colocar, né, o título dos eixos, né? As classes, é muito comum também representar as classes, né, com o centro da classe, tá? A média, né, entre o limite inferior e superior, né? Que a pessoa já tem uma ideia aqui da magnitude das classes, tá? A gente vai fazer isso agora também. Um E aqui. Então, beleza, pessoal. Basicamente é isso, né? E agora eu vou fazer aqui, vou acrescentar uma coluna aqui, vou inserir uma coluna aqui, né? Vou apagar esse N aqui, que eu acho que a gente não precisa mais dele, né? Vou colocar o centro de classe, tá? Vou colocar aqui CC e vou colocar, né, uma média, coloco igual média, né, esses dois valores aqui, ó. Então eu tenho o centro da classe, né? E eu posso fazer, né, a frequência observada em relação ao centro de classe. Então eu venho aqui em inserir, né, gráficos recomendados e vou colocar também, né, em forma de histograma, né? Então nós vamos olhar esse daqui, tá? A partir de agora que a gente tem as magnitudes, eu acho que vai ficar mais fácil, né? Frequência observada no eixo X eu vou ter, né? Frequência observada, centro de classe no eixo X, né? E aqui eu vou ter o mês de janeiro. Então, pessoal, eu vou fazer rapidamente aqui o mês de julho. O procedimento é exatamente o mesmo, né? Só para a gente comparar esses gráficos aqui, tá? Então, eu vou fazer o do mês de julho joinha e daqui a pouquinho eu volto. Então, pessoal, para julho, né, ficou a mesma coisa, né? Aqui o intervalo de classe, a amplitude de classe obviamente mudou, né? No mês de janeiro, né, os valores observados de precipitação são bem menores, né? Então eu mandei contar com aquela mesma forma, né? Daquela mesma forma que a gente fez passo a passo para janeiro, né? Então aqui o objetivo é mais comparação mesmo. Então eu calculei as frequências observadas, né, para janeiro e vou calcular agora para julho, né? Já calculei para julho, né? Então, pessoal, aqui os limites de classe, né, eu calculei da mesma forma, né, a frequência observada, né, repare que eu usei já, né, os limites de classe, né, como eu ia dizendo, né, eu usei agora os limites superiores, né, das classes, né, aqui, ó, os limites superiores das classes, né, para o mês de julho, né, e fiz todos os cálculos novamente, né, a amplitude de classe mudou, obviamente a amplitude de classe, né, tem uma magnitude menor para julho, né, e que os totais precipitados foram menores, né. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o mês de janeiro, né, repare aqui, ó, eu tenho na frequência observada 75, né, observações, né, e a frequência relativa, né, inteirou 1, né, que é em relação ao total. Então eu vou fazer, né, a frequência observada aqui, né? Todos os cálculos foram feitos da mesma maneira, tá? E eu vou colocar aqui lado a lado o mês de julho e o mês de janeiro, né? Só a título de comparação. Frequência observada. E aqui embaixo o centro de classe. Então vamos comparar aqui o que acontece, né, em janeiro e em julho no estado do Rio de Janeiro, né? Consertando o título aqui. Repare o seguinte, né, a classe, né, em que mais ocorre precipitações em julho, né, está aqui, né, em torno de 30 milímetros de chuva, né? Então olha só que a distribuição das classes, ela tem um comportamento bem mais,
né, assimétrico, né, em relação ao mês de janeiro, né? O mês de janeiro ele está bem mais próximo a uma distribuição normal, né? Próximo, né? E aqui não, aqui a simetria, né, é bem mais evidente, né? A gente tem essa simetria mais à esquerda, que né, o maior valor nessa classe, né, nas menores classes, né? Enquanto aqui, né, nas classes de centro, aqui a gente tem as maiores frequências observadas, né? Outra questão, né, é em relação à magnitude, né? A máxima frequência observada numa classe aqui foi, né, inferior a 25 e aqui foi de 30 observações, né, no mês de julho. Reparem também que as classes, né, enquanto na terceira classe aqui do mês de janeiro, né, é equivalente à classe máxima, né, no mês de julho, né, o que indica, né, que os totais precipitados em janeiro, né, são bem maiores, né, em relação a julho, né. Então a gente tem aí, né, essa diferença no comportamento da precipitação, né, em termos de verão em janeiro e inverno em julho, né? Então essa aqui é a distribuição de frequência, né, de chuvas no estado do Rio de Janeiro para o mês de julho e para o mês de janeiro, e também, né, a probabilidade de ocorrência de precipitações, né, em julho e em janeiro, né, de acordo com a sua magnitude. Então, pessoal, espero que tenham gostado, né, que tenham aprendido um pouquinho mais sobre a precipitação, a análise dos dados de precipitação, né, e aguardem